É isso daí. Hoje é comemorado o Dia Internacional das Prostitutas. É isso aí. E também é um dia carinhosamente chamado de Puta Day. É isso aí. Puta que trocadalho do caralho esse, tem? Puta day. Eu não sei se tem alguma associação, mas também é 10 dias antes do Dia dos Namorados, né? Então, você vê, eu fui pesquisar a origem para ver se tinha alguma relação. Então, eu não sei se essa data é por causa dos casais que se formaram comemorando ali o dia 2, ou se é o peso na consciência depois que o cara tem que dar um presente para o namorado que deu aquela pulada de cerca. Nossa. Então, daqui a 10 dias tem o Dia dos Namorados, a gente já esquece do Puta Day rapidinho, né? Puta day, muito bom. Muito bom o nome, inclusive, né? Não é? Só que tem uma razão Hum, histórica para isso, é por que claro. dia 2 de junho é o puta day? É um puta day, cara. Então, na verdade, assim, o ponto de partida, aí o que aconteceu, né, é uma data comemorativa que lembra a discriminação das prostitutas e as condições precárias de vida e de trabalho e a exploração dessa categoria, né? O ponto de partida de um movimento internacional em memória às mulheres que morreram na prostituição se deu no início dos anos de 1970, quando as agências policiais mantiveram prostitutas da França sob forte pressão, né? As represálias da polícia forçaram as mulheres a trabalhar em segredo. E aí, como resultado disso, as meninas acabaram perdendo a proteção pública, e aí que começou com gigolôs, né? E cafetinas e cafetões e o caramba, né? Então, com isso, houve um aumento da violência contra elas, né? Por parte dos cafetões, de clientes e até dos próprios policiais. Aí, em meados de 1975, uma mulher chamada Ula apareceu na televisão fazendo reivindicações para melhorar a situação das prostitutas na França. Elas exigiam fim das multas, né, o fim do assédio policial e a libertação de 10 prostitutas que foram presas por aliciamento. Né? Isso daí ganhou muita força, né? Após o acometimento ali de 3 assassinatos e a relutância do governo, né? De dar um apoio, né? E verificar essa situação de dar mais segurança e dar direitos para as prostitutas. Então, mais de 100 prostitutas de Lyon entraram em greve por 10 dias e ocuparam a igreja de Saint-Nizier, em Lyon, para chamar a atenção da população. Essa daí? Essas são as fotos aí da rebelião, da greve que elas fizeram. Elas, dentro da igreja, elas entoavam cânticos políticos, exigindo condições de trabalho decentes e o fim do estigma, né? Essa ocupação ganhou as manchetes nacionais e foi noticiada internacionalmente. Então tem ali também o jornal publicado ali na data em 1975, né? Dessa rebelião, né? Essa ocupação recebeu o apoio de organizações políticas, sindicais e feministas. E ali na foto, a gente vê, na foto primeira, que está à esquerda, em cima, né, o pároco, o reverendo Antonin Bdal, né, ele se recusou a chamar a polícia para retirar as mulheres. No entanto, agindo sob ordens do governo, né, a polícia acabou esvaziando a igreja à força depois de 8 dias de protesto. Né? O protesto estava marcado para durar 10 dias, e começou em 2 de junho e acabou terminando no 8º dia, no dia 10 de junho. Esse evento foi considerado o estopim do movimento das putas e houve ocupação também em igrejas em Paris, Marsella, Grenoble, Saint-Étienne e Montpellier. E a partir de 1976, o Dia da Prostituta passou a ser celebrado em vários países do mundo, anualmente no dia 2 de junho. Então, cabe lembrar que a prostituição não é um assunto isolado e não atinge somente as mulheres. Também existe prostituição entre o grupo LGBTQIA+, e até mesmo entre os homens. Né? Então, é uma coisa que é importante, abrange aí uma esfera grande de pessoas e profissionais desta área. Né?
Então, hoje a gente vê casos graves aí de tráfico de pessoas, cárcere privado, escravidão, prostituição infantil, né, e outros temas bizarros relacionados a esse assunto, né? Inclusive, em 2011, um movimento intitulado Mulheres Sem Quarto foi realizado em Bochum e Dortmund, na Alemanha, e ele queria suprimir as prostitutas da vida pública com meios semelhantes aos de 1975 em Lyon, né? Então, você vê que ainda existe muito preconceito, ainda existe bastante retaliação com relação à moralidade, que a própria igreja, a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto lá na frente, né? Mas é importante aí a gente relembrar esse assunto, porque ele dá ensejo exatamente ao próximo assunto que eu vou falar. E, só para terminar, o que ensejou aí o Puta Day, né? Dias comemorativos parecidos aí são o dia 3 de março, que é o Dia Internacional dos Direitos dos Trabalhadores de Sexo, e no dia 17 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Violência contra as Prostitutas. É isso daí. Perfeito. Muito bem, né? Então agora já sabemos por quê, né? Que dia 2 de junho é o Dia das Putas, o Puta Day. Vida longa às primas. Inclusive, tinha o bar ali tem ainda, né? Não sei se o pessoal hoje conhece como isso, mas ali na Consolação tinha o Sujinho, que também era conhecido como o Bar das Putas, né? Porque você ia de madrugada ali, muita gente que trabalhava com televisão, com produções, com teatro, com músicas, terminava show, não sei o quê, e as pessoas estavam com fome de comer comida, e não tinha em São Paulo um lugar para você comer comida, você comia um lanche de madrugada, mas comida não. E aí o Sujinho era aquele bar que servia uma belíssima bisteca com arroz e feijão, né? E você chegava lá e tinha uma pá de prima lá, uma pá de amiga ali, as colaboradoras ali da região da Augusta estavam por ali também, né? Então ficou carinhosamente chamado de Bar das Putas, mas é mais conhecido como Sujinho, e acho que virou até o nome dele agora, né? É Sujinho, né? É Sujinho, né? Expandiu bastante lá, tem bastante. Tem uns 4, 5 Sujinhos ali naquela região da Consolação, perto do cemitério da Consolação mesmo. Mas sabe que, Marcelo, esse tema da troca de sexo por dinheiro ou por mercadoria, ele tem origem lá atrás, nas primeiras civilizações da Mesopotâmia, ali onde hoje é o Iraque, ali entre o Rio Tigre e o Eufrates, ali onde cresceram ali as civilizações dos sumérios, dos acádios, dos babilônicos, né? Existem registros que os sumérios faziam daquela forma cuneiforme, que a gente já falou disso aí, inclusive nas escritas da música, que eram feitas em placas de barro, datados de 2.400 anos antes de Cristo, que citam Inanna, que é a deusa do amor e da fertilidade, ligada à prostituição, tanto feminina quanto masculina. Olha só que legal. Nossa, já tinha... Faz 5.000 anos quase, 4.000 e tantos anos. Pois é, loucura, né, cara? E essa prática que na época já era prevista ali, a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí, ela acabou se espalhando pelo Egito, pela Índia e pela Grécia, da onde acabou se estendendo para o Ocidente, né? A Grécia foi o grande ponto de partida ali de muita coisa da cultura e da história oriental, partiu para a Grécia, e da Grécia acabou eclodindo aqui no Ocidente, né? E o comércio sexual é uma coisa interessante, porque ele se intensifica em épocas de transição evolutiva, quando uma região passa por um aumento populacional, urbano e migratório, como, por exemplo, no Império Romano, né? No Japão de 1700, na Europa dos anos de 1800, e atualmente a gente vê isso também no Sudeste Asiático, onde você tem um grande crescimento ali, você vê que existe essa intensificação aí da prostituição e do comércio sexual, né?
Esses quadros que estão aí, vou explicar para vocês, é exatamente dessa época aí do século XVIII e comecinho do século XIX, né? Onde ali você vê no primeiro quadro ali, é um quadro do Tommy Robert Fleury, que ele foi pintado em meados do século XIX e mostra o psiquiatra francês Philippe Pinel, que também é uma referência daí da onde vem o cara quando tá Pinel, né? Porque ele foi avaliado pelo psiquiatra, né? Ele na prisão de Salpêtrière, que essa pintura mostra prostitutas sendo maltratadas ali entre mendigos, vagabundos e doentes mentais que foram aprisionados nessa prisão, até que as prostitutas foram liberadas pelo povo na Revolução Francesa. Né? E o outro quadro à direita mostra exatamente elas sendo levadas para o presídio de Salpêtrière, né? Que é uma prisão onde botava os mendigos, as prostitutas, todo mundo junto. Né? Essa pintura está no Museu Carnavalet, em Paris, né? Carnavalet, em Paris, e é um museu dedicado à preservação da história da cidade francesa, da cidade de Paris. Então tem esses dois quadros aí, que mostram exatamente nessa época aí, entre século XVIII e XIX, um registro aí do que acontecia, né, com a prostituição, que ela, no começo ali dos tempos, era uma coisa mais liberada, mais legalizada, mais satisfatória, né? O povo entendia como uma medida necessária, né? E acabou que por conta até do cristianismo, o cristianismo ele acabou colocando uma alma nas prostitutas, nas cortesões, e fez dessa profissão um pecado, né? Então vem até dessa época aí a palavra prostituir, né? Que em latim significa se expor, colocar diante, apresentar à vista, pôr à venda, né? Porque você tem pro, que é na frente, e statuere, né? Pro statuere, o statuere é por, colocar, estabelecer, expor aos olhos, né? E uma outra etimologia interessante é da palavra puta, né? Que vem com dois T's, que ela vem do espanhol, é o feminino de puto, que é menino jovem. E na arte, puti é uma forma de nomear crianças puras. Sabia não. E eu pensei que fosse uma abreviação, né, de prostituta. Não tem a ver com isso também, não? Não, a prostituta, que também não tem nada a ver com próstata, né? A próstata é uma palavra que vem de origem grega, e a prostituta vem exatamente do latim, que é de prostatuere, né? Prostatuere, que é colocar na frente, expor aos olhos à frente. Pode-se entender também a exposição da genitália, né? A exposição da parte da frente, né? Então é se colocar de frente para se expor, para se vender, nesse sentido, né? Do comércio, do se vender mesmo. Aí a gente tem uma outra fotinho de um mapa, Regina, exatamente, Inanna, deusa do sexo e do amor, exatamente. Aí a gente vê, ainda sobre esse assunto, essa foto da prostituição na Europa. Alguns países regulamentaram a profissão, né? Você vê que os países ali que estão em verde, a prostituição é legalizada, os que estão em azul ou roxo, não sei direito como é que é essa cor, a prostituição ela é legalizada, mas os bordéis e cafetões não, né? E assim você tem uma outra evolução, que os vermelhos ali, por exemplo, é onde a prostituição é proibida, né? Então você tem ali um meio termo onde a prostituição é semi-legalizada, ou seja, na verdade ela é proibida, mas se pegarem um ato de prostituição, a prostituta não é punida, mas quem está contratando sim, né? Então você tem essa diferenciação. Por que eu estou falando nisso daí, né? Porque eu queria chegar exatamente no bairro De Wallen, em Amsterdã, né? Que no século XVIII, Amsterdã se tornou um importante porto, e com isso houve também o surgimento natural da prostituição.
E ao longo dos séculos seguintes, a prostituição no bairro foi combatida pelas autoridades sem muito sucesso. Aí, em 1811, durante o período napoleônico, a proibição da prostituição foi suspensa, porque nesse período os soldados franceses eram os principais clientes das prostitutas na região de De Wallen, em Amsterdã. Só fazendo um parênteses aqui, o termo, eu não sei como é que fala em holandês, né? Valetjes, é um termo holandês que significa murinhos, né? Então, De Wallen, ou De Wallen, né? É uma região da onde as meninas ficavam encostadas nos muros ali, se oferecendo, né? E essa regulamentação foi introduzida e houve controles de saúde obrigatórios para proteger os soldados de doenças venéreas. Eles recebiam um cartão ali, que era uma permissão para trabalhar, e se fosse encontrado infectado, esse cartão era suspenso, né? Aí tem uma foto exatamente do bairro de Wallen, em Amsterdã, também conhecido como bairro da Luz Vermelha, e ali... Esse é o nome que eu conhecia mais, o distrito, né, da Luz Vermelha, né? Não sabia desse outro nome. Exatamente, é o distrito da Luz Vermelha. E ali é um lugar que você vai encontrar boates, restaurantes, bares, cafés, coffee shops, cinemas eróticos, sex shops, bares de striptease, museu do sexo, né? E a coisa mais exótica ali é que as prostitutas se exibem em vitrines para os transeuntes, né? E ali do lado você vai ver uma estátua que está, ela chamada de Belle, né? Também no bairro de Wallen, que está em frente à igreja Oude Kerk, né? Ela foi inaugurada em março de 2007 com a inscrição "Respeita as prostitutas no mundo inteiro". É isso aí. E fica aí no próprio bairro, né? Fica, exatamente. Esse bairro é todo em volta dessa igreja aí que eu falei, Old Kerk, eu não sei se é exatamente assim que se fala o nome dela, mas são ruelas que fazem em torno a essa igreja, e a estátua está bem na frente da igreja. E aí eu passei nessa rua aí em 91, primeira vez que eu fui para a Europa ali, passei andando por aí, realmente vi as vitrines e tal, e acabei indo lá no primeiro Hard Rock Café que eu conheci, que foi o de Amsterdã, efetivamente, né? Inclusive tem na época, não sei se ainda tem as salinhas que você vai lá para consumir lá o seu baseadozinho, ali tinha as salinhas reservadas ali dentro desses cafés, né? Acho que eu nunca fui para Amsterdã, mas eu imagino que sim, porque é Já totalmente legalizado lá. A Satanani já botou um cigarrinho ali. Eu não tinha entendido o que era o ícone que a Tanani tinha colocado. Então, tinha um cardápio, haxixe, não sei da onde, não sei da onde. Aí eu já encontrei com uns caras lá no meio da rua, assim, perguntaram de onde que eu era. Eu falei, eu sou do Brasil. Ô, você tem um haxixe do Brasil para trocar comigo? Não, não tenho, não. Não tenho, não. Você acha que eu trouxe o quê? Na mala aqui? Na mala, ô louco. Eu no meio do passaporte, assim, para deixar amassadinho, assim, deixar no passaporte. Imagina. Não, eu trouxe um só, enroladinho já no meio do passaporte aqui. O cara abre o passaporte. Já sei que o senhor vai para Amsterdã, né? O problema é se ele abrir o passaporte aqui no Brasil. Se abrir lá, acho que não tem problema. Esse é o visto, né? Olha, a profissão mais antiga do mundo e não se pode abrir uma MEI para isso. Abre-se outras coisas. Muito bom. Amsterdã.